Vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise histórica vai assumir uma postura bem investigativa, sabe? Quase como se a gente estivesse lá no passado, debruçado sobre os arquivos para tentar desvendar de onde exatamente vem o racismo estrutural aqui no Brasil. O grande foco desse nosso roteiro didático é entender como imagens, discursos de acadêmicos e até decisões do Estado se juntaram para mudar a nossa sociedade contemporânea. Porque, convenhamos, essas evidências da época não servem só para olhar para trás, não. Elas jogam uma luz gigantesca sobre as dinâmicas sociais que operam até hoje. E aí fica aquela pergunta para guiar a nossa investigação: o que será que uma única pintura lá do século XIX pode revelar sobre o projeto político de um país inteiro? A arte visual, gente, quase nunca é só uma expressão estética bonitinha. Muitas vezes ela é uma ferramenta poderosíssima para legitimar ideologias. Decodificando um único artefato, a gente consegue literalmente enxergar como o Estado e a elite intelectual planejaram e justificaram políticas que afetam gerações e gerações. Então, bora mergulhar nisso. Para organizar as ideias, a gente vai passar por 5 pontos centrais. Primeiro, a arte como propaganda política. Depois, o racismo científico e a eugenia. Em seguida, a imigração e a marginalização da população negra. Aí a gente fala sobre o mito da democracia racial e fechamos com o legado do racismo institucional. É uma linha do tempo bem lógica que vai de uma simples tela pintada até políticas gigantescas de Estado. Começando pela arte como propaganda política e a desconstrução da obra A Redenção de Can. A nossa jornada começa justamente com essa pintura de 1895 do artista espanhol naturalizado brasileiro Modesto Brocos. Para quem estuda esse período, é absolutamente vital encarar essa tela não como uma mera expressão individual, mas como um documento histórico pesadíssimo. Ela simplesmente captura a essência e o pensamento de uma elite logo ali, poucos anos depois da abolição da escravatura em 1888. E olha só que composição meticulosa o pintor fez. Se a gente observar a sequência de gerações, fica tudo muito claro. Lá na esquerda, tem a avó negra com os braços erguidos meio que agradecendo aos céus. No centro, a mãe mulata segurando a criança. Na direita, o pai branco todo orgulhoso admirando a cena. E unindo a família, um bebê de pele visivelmente bem mais clara. Pessoal, isso não é uma cena familiar aleatória, de jeito nenhum. Essa disposição visual é super didática e traduz o desejo absurdo da elite da época de apagar a população negra. A mensagem dominante ali era de que a miscigenação em direção à branquitude era o único caminho para o progresso. E o título da obra? A Redenção de Can. Isso carrega um peso ideológico gigantesco. Faz uma referência direta àquela narrativa bíblica de Can, o filho de Noé. Durante séculos, as pessoas distorceram o cristianismo e associaram os povos africanos a essa maldição de Can, inventando um falso simbolismo religioso só para justificar atrocidades como a escravidão e a inferiorização racial. Quando o pintor chama o quadro de redenção, ele está sugerindo de um jeito bem perverso que o nascimento de uma criança branca representava a salvação daquela família. O embranquecimento era literalmente visto como a cura para a dita maldição. Surreal. Isso nos leva ao racismo científico e à eugenia, ou seja, a pseudociência nos trópicos. Mas como é que uma ideia tão violenta ganhou status de verdade inquestionável? É aí que entra a pseudociência. Lá no finalzinho do século XIX, teorias racistas e eugenistas que vieram da Europa, atravessaram o oceano e fizeram a cabeça dos intelectuais, médicos e juristas brasileiros. Sem nenhuma base biológica real, eles afirmavam com toda a certeza do mundo que existiam, sim, raças superiores e raças inferiores. E é isso que define a famosa política de embranquecimento. Só que, atenção aqui, isso não foi uma lei única com um carimbo oficial do governo. Na verdade, foi algo muito mais enraizado. Um conjunto disseminado de práticas políticas, científicas e culturais. O objetivo declarado era mesmo transformar a demografia do Brasil pós-abolição. Eles queriam supervalorizar a herança europeia, vendendo a ideia de que isso traria desenvolvimento, enquanto empurravam as populações negras e indígenas cada vez mais para as margens da sociedade. Para ter uma noção de como tudo isso aconteceu rápido, a gente pode olhar para essa linha do tempo. Em 1888 vem a abolição formal. Apenas 7 anos depois, em 1895, o Modesto Brocos sintetiza todo o projeto do país naquela pintura, A Redenção de Can. E um pouquinho depois, em 1911, esse mesmo projeto é apresentado para o mundo no Congresso Universal das Raças em Londres. Ir da teoria para uma propaganda de Estado escancarada aconteceu num verdadeiro piscar de olhos na escala histórica. Nesse meio acadêmico da época, a gente tinha 2 linhas principais super influenciadas pelo racismo científico.
De um lado, intelectuais como Nina Rodrigues, que morriam de medo da mistura, defendendo que a miscigenação ia causar a degeneração social do Brasil. Do outro lado, o cientista João Batista de Lacerda, que via na miscigenação exatamente a ferramenta perfeita para o embranquecimento gradual. Naquele congresso de Londres, em 1911, o Lacerda apresentou a tese chocante de que, por causa da imigração e da mistura, o Brasil ia virar um país de maioria branca em 100 anos. E pasmem, ele usou a pintura A Redenção de Kant como prova visual disso. O mais louco é a recepção disso tudo. Enquanto lá fora, em Londres, a comunidade científica achou isso meio duvidoso, aqui no Brasil, a elite intelectual celebrou a tese com uma grande meta do Estado. É a arte sendo usada descaradamente como propaganda governamental. Entrando agora na imigração e na marginalização da população negra. E como rolou essa substituição patrocinada pelo Estado. Porque, olha, essa ideologia toda não ficou só nos livros acadêmicos ou nas telas de pintura. Ela virou ação direta. Isso fica super evidente quando a gente analisa as políticas macroeconômicas de imigração logo depois do fim formal da escravidão. Houve um projeto muito claro, muito deliberado, de substituição populacional no país. E esse comparativo mostra perfeitamente a contradição brutal daquele período pós-abolição. De um lado, a gente tem milhares de imigrantes europeus chegando, principalmente no Sudeste e no Sul, com um monte de incentivos do governo, promessas de acesso à terra e inserção econômica. Do outro lado, a população negra, que tinha acabado de ser liberta, enfrentou o mais absoluto abandono. A liberdade jurídica não veio com nenhuma política inclusiva. Muito pelo contrário, a regra foi a exclusão da escola, falta de acesso à terra e uma marginalização severa. A escravidão tinha acabado no papel, mas o direcionamento do dinheiro e dos recursos garantiu que a desigualdade continuasse firme, forte e sistemática. O que nos traz ao famoso mito da democracia racial. Com o passar das décadas, o jeito de falar sobre raça no Brasil até mudou, mas o objetivo de manter tudo como estava continuou intacto. Já entrando no século XX, aquele racismo escancarado e violento começou a ganhar uma maquiagem. Um novo conceito intelectual surgiu para moldar a identidade nacional e, claro, esconder a realidade. Foi aí que o sociólogo Gilberto Freire popularizou a ideia de que a nossa mestiçagem era um valor super positivo, criando a base para o tal mito da democracia racial. A narrativa vendia que o Brasil desfrutava de uma convivência harmoniosa, maravilhosa entre os diferentes grupos étnicos. Só que tem um problema central aí. Esse discurso de harmonia foi, e ainda é, frequentemente usado como arma para negar que o racismo existe. Dizer que existia igualdade na teoria funcionou como uma verdadeira cortina de fumaça, invisibilizando as profundas desigualdades econômicas e sociais que a política de embranquecimento já tinha implantado com tanto sucesso. Chegamos então ao legado do racismo institucional, aquela sombra duradoura. Trazendo toda essa análise para os dias de hoje, a gente percebe que a história daquela pintura e daqueles documentos não ficou no passado, não. Ela só mudou de cara. O projeto de embranquecimento deixou marcas estruturais profundas que afetam drasticamente o nosso dia a dia e as oportunidades contemporâneas. E o ponto crucial é exatamente este. O legado da falta daquelas políticas inclusivas lá atrás se reflete de forma inegável nos nossos indicadores atuais. Quando a gente vê a distribuição de renda absurdamente desigual no Brasil de hoje, o acesso restrito a uma educação de qualidade ou a falta gritante de representação negra na política, nós estamos vendo os ecos diretos daquelas decisões do século XIX. A gente nota isso inclusive na persistência do preconceito dentro das empresas modernas, onde o racismo estrutural atua como um teto de vidro invisível, limitando demais a mobilidade social das famílias negras. É o passado ditando as regras de quem consegue acessar o mercado de trabalho privilegiado no presente. Para quem estuda a fundo esse nosso roteiro, o grande resumo é este. A política de embranquecimento foi literalmente a arquitetura, a planta baixa do racismo institucional no Brasil. A Redenção de Kant é o retrato fiel dessa engrenagem. A obra é um espelho daquele desejo histórico e angustiante de uma elite que tentou, a todo custo, apagar e negar a vasta e rica herança africana que forma o nosso país. Compreender que a arte também funciona como legitimação ideológica é uma ferramenta essencial para a gente entender como toda a nossa estrutura social foi desenhada de forma tão estratégica. E a gente termina essa nossa investigação com uma provocação super importante. Se a gente já sabe que a marginalização e as desigualdades de hoje não caíram do céu e que elas são resultado de um projeto histórico pensado nos mínimos detalhes para tentar apagar toda uma população, qual deve ser o papel da nossa sociedade na desconstrução dessas engrenagens? Reconhecer história é só o primeiro passo. Desmantelar os efeitos diários dela é o verdadeiro desafio que permanece. Fica a reflexão.
Muito obrigado pela companhia na nossa exploração de hoje e continuem sempre questionando a história que tentam nos vender em cada tela e documento. Vamos...